Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao nosso canal Prática de Redação. Vamos continuar a nossa aula de vírgula, termo essencial para a gente poder fazer uma boa construção de texto. Ainda estamos nos casos obrigatórios, para regras obrigatórias na construção da vírgula, e a gente já começa por aqueles casos que vocês mais gostam, não é? O uso das orações coordenadas sindéticas. E aqui eu trago duas questões assim bem minuciosas. O uso da vírgula nesta construção sintática é obrigatório, mas ela tem dois casos assim especiais. Por exemplo, desde que ela apareça a conjunção e aí eu vou explicar para vocês por quê. Porque vejam bem, ela é obrigatória quando ela não traz a conjunção e, desde que não venham com sujeitos diferentes. Então vamos lá. O uso é obrigatório, com exceção das orações que aparecem a conjunção e, com exceção. Vamos deixar aqui expresso claramente para vocês. Com exceção da conjunção e. Da conjunção e. Só que nesse caso da conjunção e, eu já trago outras situações especiais e que merecem atenção. Por exemplo, quando a minha oração coordenada sindética aparece a conjunção e, ela só vai ser obrigatória quando os sujeitos são diferentes. Então, veja bem, estou construindo o texto, a minha construção sintática é coordenada sindética, os sujeitos são diferentes, mesmo com a conjunção e, então o uso é obrigatório. Então, o uso obrigatório da vírgula, nestas orações, aparecendo a conjunção e com sujeitos diferentes. Com sujeitos diferentes, é obrigatório. Então, se o meu sujeito, o sujeito do mesmo, são diferentes na construção do mesmo verbo, então eu preciso colocar a vírgula, mesmo que apareça a conjunção e, ok? Então, recapitula comigo. O uso da vírgula é obrigatório no uso das orações coordenadas sindéticas, com exceção da conjunção e. Porém, ele é obrigatório, a vírgula é obrigatório quando aparece a conjunção e os sujeitos são diferentes. Daí eu falo para vocês o seguinte, a Banca CESP gosta muito desse tipo de construção aqui, ok? Mesmo em textos, mesmo em questões, apareceu a conjunção e, os sujeitos são diferentes, o uso da vírgula é obrigatório, beleza? É também obrigatório quando, um casinho legal, quando a conjunção e vem reiterada, ou seja, ela vem repetitiva. Então, se eu disser assim, os jovens são felizes e jogam e conversam e batem bola. Então, o uso dessa conjunção, ela é reiterada, então o uso da vírgula é obrigatório, ok? Vamos colocar assim, ó, reiteração da conjunção e. Da conjunção e. É obrigatório o uso da vírgula. Eu quero que vocês tenham bastante atenção nisso, porque são casos que demandam bastante atenção. E muitas vezes o dissertante ou o construtor do texto, de qualquer tipo de texto, não percebe que isso está ocorrendo e esquece de colocar a pontuação correta, beleza? Então, todas as vezes que eu estou construindo isto, que a minha coordenada é sindética, o uso é obrigatório, com exceção da conjunção e. Porém, se os sujeitos são diferentes, aparece a conjunção e, o uso da vírgula é obrigatório. Reiteração da conjunção e, o uso da vírgula é obrigatório. Beleza? Então, este caso, de todos os casos que eu separei hoje,
esse caso é o que demanda um pouquinho mais de atenção. Por quê? Daí eu vou explicar bem o porquê. Muitas vezes, na construção textual, a pessoa que constrói o texto não percebe onde é que está o seu sujeito. Onde é que está o sujeito daquele parágrafo, daquele período, principalmente se o período for muito longo e o verbo estiver muito distante do sujeito. A ocorrência de erro no uso da vírgula, neste caso, é muito frequente. Então, é perceptível que não se percebe quando a conjunção E está presente, mas os sujeitos são diferentes. Então, é isso que vocês precisam prestar atenção. Se o sujeito é diferente, mesmo aparecendo a conjunção E, o uso é obrigatório. E o menino, muitas vezes, principalmente aluno de ensino fundamental, ele não consegue perceber isso. Então, o macetinho que eu dou para vocês é o seguinte: cuidado com os períodos longos, cuidado com a distância em que o sujeito está do verbo, para não ocorrer certos erros, principalmente o uso da vírgula. Beleza? Cuidado com as construções de períodos longos, porque isso vai atrapalhar a pontuação, vai atrapalhar o entendimento, a construção sintática. O sujeito pode estar muito distante do verbo e isso vai ocorrer algum erro. Quanto mais longe do sujeito, do verbo o sujeito estiver, mais frequente é o erro. Beleza? Agora vamos naquelas bonitinhas que vocês gostam, as assindéticas. E aí, para quem não lembra o que são orações coordenadas assindéticas, são aquelas que não pede, não exige uso de conjunção. Se não exige o uso de conjunção, a coordenada é assindética. O uso é obrigatório por quê? Porque há uma sequência de orações coordenadas. Essa coordenação são aquelas orações que são independentes. Então, se eu falar o seguinte: levanta cedo, toma banho, veste roupa e sai. Olha essa construção, todas as vezes. Veja bem. Levanta cedo, toma banho, veste roupa e sai. Olha como essa construção é totalmente assindética. Eu não tenho uso de conjunções aqui, olha só o uso da vírgula obrigatório, olha a quantidade de verbos que eu tenho, olha a quantidade de orações independentes. Toma banho é uma oração independente, levanta cedo é uma oração independente, veste roupa é oração independente. Então, elas são separadas por vírgula, por construírem, fazerem parte de uma construção coordenada, porque elas são independentes por si, elas se completam por si e elas são assindéticas. Beleza? Então, é importante que vocês vejam que isso aqui ocorre muito na construção do texto. Muito. E, às vezes, até em frases aleatórias. Então, é importante a gente perceber onde colocar a vírgula, onde posicionar a vírgula de forma certa, de forma correta, para a gente obedecer a GT como ela dita e para entregar um material de qualidade para o seu corretor, o seu avaliador, o seu professor. Beleza? Esse caso aqui é bem fácil. Eu já deixei ele aqui por último para vocês descansarem dos casos mais complicados, não é? Nomes de lugares e datas. É bem recorrente o aluno esquecer de colocar esse tipo da vírgula. É o mesmo erro que ocorre com o vocativo, por exemplo. Quando o aluno está estudando carta pessoal ou quando o aluno de concurso está estudando a construção das cartas, dos memorandos, né, das redações oficiais, ele provavelmente vai precisar disso aqui. Então, quando eu coloco assim, Brasília, 21 de fevereiro, eu estou fazendo uma construção de lugares e datas. Eu estou fazendo essa construção. Então, os topônimos, que são os nomes de lugares, precisa ser obrigatoriamente separado por vírgula. Então, eu preciso separar o nome do lugar, o topônimo, da data. Tá? E lembrando, quem faz redação oficial, o nome do mês é com letra minúscula.
Beleza? Não esquecer disso. Isso aqui é obrigatório. Está na regência do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. O nome vem em letra minúscula. Beleza? E obrigatoriamente o uso da vírgula para separar os topônimos das datas. Ok? Vamos para as mais apetitosas. Orações subordinadas adverbiais, adjetivas explicativas. Uso obrigatório da vírgula, somente nas adjetivas explicativas. O uso é obrigatório. Se eu disser assim, Brasília, capital do país, tem o céu mais lindo. Tem o céu mais lindo. Esta expressão que está entre vírgulas, ela é parte de uma oração subordinada explicativa. Então, eu preciso colocá-la entre vírgula, ok? Ela é uma adjetiva, eu estou trazendo uma intercalada, eu estou trazendo vamos dizer que um aposto explicativo, porque quando eu chegar nas substantivas, vocês vão entender esse aposto. Então, eu preciso colocá-lo entre vírgula. O mesmo vai acontecer nas subordinadas substantivas. Somente, a regra é clara, somente as substantivas apositivas. Vejam como estudar português é um vínculo, é um elo que vai conectando os conteúdos. Eu tenho uma subordinada explicativa que me traz uma ideia de explicação de quem é o meu sujeito aqui. E eu tenho uma subordinada substantiva apositiva que também me traz a ideia de explicação. O aposto, ele é explicativo. Então, todas as subordinadas explicativas e as subordinadas apositivas dentro das substantivas, somente elas que vão carregar a vírgula obrigatória. Então, orações subordinadas adjetivas explicativas com vírgula, nós temos a diferença de explicativa dentro das adjetivas, e eu tenho a subordinada substantiva, obrigatoriamente as apositivas vão estar entre vírgulas obrigatoriamente. Ok? Essa construção aqui, ela é muito comum na produção textual, muito comum. Esta nem tanto, mas essa daqui, ela é muito comum. Nós usarmos os apostos dentro da construção do texto, independente da tipologia. Daí é preciso você chamar a atenção desse critério, desta regra, porque ao longo da construção textual faz-se necessário uma boa pontuação. Então, se eu souber a regra do uso da vírgula, o termo que eu estou utilizando no texto, a função sintática que ele exerce, mais facilmente eu vou fazer a pontuação. Mais facilmente eu vou delimitar o erro de pontuação. Ou seja, vai afunilando e eu vou perdendo a capacidade de erro, ok? Eu vou perdendo essa propriedade. Quanto mais perto de saber o que eu estou construindo, quais são qual a função sintática dos termos que eu estou colocando no texto, melhor eu faço a pontuação. Então, só para a gente recapitular, as subordinadas adjetivas, somente as explicativas vão ser colocadas entre vírgulas, ou seja, o uso dela é obrigatório. E nas subordinadas substantivas, somente as apositivas, somente, ok? Somente estas orações substantivas, dentre todas as outras, é que vão ser intercaladas por vírgula, beleza? Bom, eu posso falar de outro tema outra regra bem legal e fácil também, só para a gente descontrair um pouquinho, quando os termos são deslocados dos lugares que
estaria propriamente dito. Por exemplo, quando eu faço a inversão da ordem direta para a ordem inversa, geralmente isso vai usar a vírgula de forma obrigatória. Por exemplo, essa separação de termos deslocados, quando eu coloco assim, ó, termos deslocados. Quando ele se desloca do local onde ele realmente deveria estar, ou seja, quando a ordem é inversa, o uso da vírgula é obrigatório. Então, quando eu falo assim, de doce, eu gosto. Eu estou na ordem inversa. Então, todas as vezes que eu utilizar a ordem inversa dos termos, o uso da vírgula é o quê? Obrigatório. Beleza? Todas as vezes que a ordem for inversa, vamos lembrar qual é a ordem direta: sujeito, verbo e predicado. Quando esta ordem está inversa, o uso da vírgula é obrigatório. Porque se eu dissesse assim, eu gosto de doce, essa não seria a ordem direta dos fatos? Então, aqui eu não preciso, não posso, na verdade, não posso utilizar a vírgula, porque eu não vou poder separar os termos essenciais. Eu não posso separar o sujeito do verbo, ok? E dos seus complementos. Então, de doce, eu gosto, a ordem está inversa. Todas as vezes que eu inverter a ordem dos fatos numa construção textual, eu preciso, obrigatoriamente, utilizar a vírgula. Uma dica: é muito mais fácil escrever o texto na ordem direta. Nós estamos sempre vinculando o uso das estruturas gramaticais com a construção do texto. Este é o nosso foco: aplicar o uso da gramática na construção textual. E por que isso? Porque é muito fácil saber a regra, mas o uso na produção textual pode passar despercebido. E o menino pode ser influenciado por determinadas circunstâncias que o vai fazê-lo errar. Ok? Se fizê-lo errar, às vezes o tempo, a pressão, a falta de ideias, diversas circunstâncias pode fazê-lo errar. Então, o nosso canal tem esse objetivo, de forma fácil, de forma mais próxima, porque não é um canal para que vocês tenham um mecanismo frio. Nós estamos bem próximos de vocês, exatamente para que você se sinta abraçado, próximo ao professor, entender a regra aplicada ao texto. Isso vai demandar uma melhor compreensão e interpretação textual e melhor entendimento dentro das funções sintáticas dos elementos na construção do seu texto. Beleza? É assim que a gente quer trabalhar com você, essa proximidade entre o professor e você, o aluno, ok? Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Quem gostou, dá um joinha, curte, compartilha e esteja com a gente sempre, beleza? Até a próxima aula.